Olá, povo, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos e irmãs, à Igreja do Senhor Jesus Cristo e todos que estão ouvindo aí, todos que estão atentos para ouvir a palavra do Senhor Jesus, né? Uma boa noite a todos. Receba então o abraço do Espírito Santo do Senhor, o abraço caloroso do Santo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a reverência, todo o poder ao Senhor Jesus pertence. Então aqui em mais uma noite, mais uma oportunidade que eu tenho e que nós temos de estar ouvindo a palavra, né? Poder estar dando ouvido ao que o Espírito Santo fala à igreja, e nós somos a igreja. Bem-aventurado, feliz e santo, todo aquele que ouve a palavra de Jesus, nosso Salvador, ouve, raciocina, pensa, guarda, obedece. Bem-aventurados sois quando cumprires os meus mandamentos, diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados sois, né? Então, bem-aventurado é mais que feliz. Bem-aventurado, mais que feliz, todo aquele que guarda, né? Que obedece aos mandamentos da Santa Palavra. Então vamos então aqui dar ouvido o que a palavra de Jesus nosso Senhor está falando, tem falado e continua falando nos nossos dias, nos nossos tempos, né? Então nessa noite receba essa palavra, receba o consolo, receba o conforto do Espírito Santo do Senhor Jesus, o nosso Cristo, nosso Salvador. Toda reverência, honra e glória pertence ao único, ao verdadeiro, ao grande Rei, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui nessa noite, coloca os teus pensamentos na palavra de Jesus. Coloca os teus pensamentos, liga teu pensamento ao trono da glória, ao trono da majestade que é o Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nós temos acesso livre ao trono, caminho aberto, né? Nós temos o caminho aberto para ir mais além. Ir, triunfar, vencer, ir mais adiante. Hoje nós temos livre acesso. Esse livre acesso Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deixou escrito, né? Nos deu essa oportunidade. Ele nos deu essa oportunidade, né? Quando Ele veio, pregou o Santo Evangelho, o Evangelho da Salvação, o Evangelho do Reino Sagrado. Pregou, deu testemunho, deu exemplo, deixou os mandamentos, deixou o exemplo, como viver, como andar. E foi crucificado, né? E ressuscitou. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi crucificado, você vai ver lá no livro dos Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João lá. Fala que quando Jesus foi crucificado, quando então ele deu o último brado na cruz, ao qual ele disse: Pai, está consumado. Quer dizer que está feito o trabalho que eu tinha para fazer está feito nessa terra. Está consumado. Quando então Jesus nosso Senhor diz está consumado, quer dizer está finalizado no trabalho. Então o véu do templo se rasgou de alto, de cima até embaixo. Esse véu era o que separava o povo de chegar ao trono em oração. Era o sacerdote lá e oferecia o sacrifício, né? Comparação. Se eu tinha um sacrifício para fazer, eu levava até o sacerdote lá e ele apresentava no altar, né? No altar lá, no Santo dos Santos, né? Que é o lugar santo, que é só o sacerdote que era consagrado para ir naquele lugar. Então tinha que ir até lá. Havia um impedimento, né? Não podia, se nós tivéssemos aquele tempo, nós não podíamos ir diretamente lá oferecer oração. Mas hoje foi tirado esse impedimento. Quando Jesus então ele faz seu trabalho na cruz, ele finaliza lá, cessa o fôlego de vida ali na cruz. Então ele abriu a oportunidade para nós. Como nós aqui agora nesse momento podemos elevar nossa oração. E aquele tempo não. Tinha que ir até o sacerdote.
para fazer um sacrifício ao Senhor. Hoje nós temos acesso a qualquer lugar que nós estivermos. Onde você estiver, no seu quarto, na sua cama, no seu trabalho, na rua, onde estiver, você tem acesso. Está liberado, o caminho está aberto. É como uma estrada que estava fechada, ela está aberta. Todos que quiser passar ali, passa. Todos que quiser chegar até o Pai, chega. Nesse caminho é uma comparação. Tem uma casa numa estrada, todos passam, tá? O caminho está aberto para chegar ali. Assim as portas celestiais estão abertas para todos quem quiser entrar, né? Então foi separado a parede que dividia. A cortina de separação não tem mais, está livre hoje. Então venha hoje para Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele quer te salvar, Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz Jesus, né, Senhor. Louvado é o Senhor Jesus Cristo, ao qual vive para sempre. A palavra do Senhor Jesus nessa noite, né? Vamos fazer uma breve oração antes de continuar. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo da verdade. Graças damos ao Senhor nesse momento, meu Pai, por essa santa oportunidade, por essa santa oportunidade que temos, Pai, de ir mais perto, de estar mais próximo, de buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. O achar é agora, Pai. O perto é agora. Amanhã pode ser tarde, depois pode ser tarde. Pai, nessa noite, meu Pai, guarda nós, nos dá força para abandonar, largar aquilo que precisa ser largado, Senhor, e se apegar mais no Senhor, buscar mais o Senhor. Pai, visita esse lar, visita essas vidas. Quebra os cativeiros, Pai, quebra as barreiras, quebra os impedimentos de Satanás que está nessas vidas. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Consagra, Pai, esta live. Consagra esta transmissão, esta pregação, Pai, esse momento. Consagra o Senhor, Pai. Fala aos corações, Pai. Fala, meu Pai, que eles precisam ouvir através dessa mensagem, através da Santa Palavra, Pai. Amém. O Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 34, a palavra de Jesus nosso Senhor. João capítulo 13, versículo 34. O Novo Testamento, que tem primeiro livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Porque também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Isso prova que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Isso prova que somos discípulos, né? Quando nós amamos as demais pessoas. E como nós amamos uns aos outros? Como provamos que estamos guardando o mandamento que o Senhor nos deixou? Quando nós amamos uns aos outros. E se eu amo uns aos outros, eu alerto eles do perigo. Do perigo que é certo. Perigo eminente, que é iminente, é o perigo confirmado. Exato, verdadeiro. Então aquele que ama, ele alerta, ele avisa, né? É como numa estrada, no trânsito, numa viagem. Tem um perigo numa curva lá. Curva perigosa. Obstáculo na pista. Então os motoristas vão passar, vão dar um sinal de luz no trânsito. Avisar cada um, né? Que estão se preocupando com o cuidado um do outro, né? Então devemos alertar, né? Está sendo alertado. Então aquele que ama a seu irmão, ele alerta, dá conselho. Não vai nesse caminho que ele é mau. Não vai nesse caminho que ele é caminho de morte, caminho de acidente, né? Então esse também, por isso que a palavra de Jesus, os seguidores, os discípulos de Jesus, ele alerta, né? Ele alerta as pessoas para não trilhar caminho errado, caminho desobediente, porque eles então lá no final vai cair numa ruína,
no precipício, vai cair no abismo chamado inferno, esse lugar terrível, ao qual eu não tenho prazer de falar, mas eu preciso falar, né? Queria eu nunca precisar falar desse lugar, né? Que é um lugar terrível, um lugar de dor. Mas eu tenho que alertar, eu como discípulo de Jesus, tenho que alertar o povo que eu não quero que ninguém vá para lá. Eu não quero e não quero que ninguém vá, então por isso que quem puder dar ouvido, dê ouvido à palavra de Jesus. Para nós não ir para lá, nós devemos observar os mandamentos. É como andar numa estrada, né? Nós observar as placas, né? Aí anda tal velocidade, ali tem uma curva acentuada, uma curva muito fechada, vai devagar. Então a Bíblia Sagrada ela é o manual do trânsito da nossa vida. Que nós podemos olhar, então observar. Vai assim que senão tu vai cair no abismo. Vai assim para te não cair. Obedece a palavra enquanto é tempo. Jesus Cristo, o Senhor, está para vir. E quando Jesus Cristo, nosso Senhor, vier, encontrará fé nessa terra? Encontrará obras que aprova, que condiz com a nossa fé? Então, independente do que aconteceu na sua vida, faça um propósito com Jesus. Faz um propósito com o Salvador hoje. Você que tem errado tanto, você tem se frustrado. Você tem feito muitas bobagens, você tem falado demais. Acaba tendo consequência. Mas faz hoje um propósito com Jesus para que a tua vida venha estar levando um rumo de felicidade. Um rumo de alegria. Não compensa, igreja, viver sofrendo nessa terra. Sofrer por perseguição ao evangelho, beleza. É normal. Mas como é sofrer por perseguição? É nós estar pregando e vivendo a verdade, obedecendo os mandamentos e nós ser perseguido pelos outros. Por causa que aquele que está vivendo o evangelho, que é o cristão verdadeiro, ele é luz. E a luz incomoda as trevas e as trevas vêm para tentar ofuscar a luz, tentar apagar o brilho da luz. Aí vem as afrontas, vem as perseguições. Tudo enviado por Satanás, né? Vem as afrontas, vem as perseguições. E muitos acabam parando na caminhada por causa das perseguições, né? Mas não é para nós parar. É para nós prosseguir. A paz do Senhor Jesus Cristo, amada irmã Maria Langer Machado. A paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Pastor Jorge também, um grande abraço para vocês, meus amados irmãos. Pessoas especiais, pessoas maravilhosas, né? Que eu tive o prazer de conhecer, estar na casa deles. Maravilha de Jesus. Benção, mãe, que maravilha. Assim que der a oportunidade, quero estar visitando os irmãos também, para estar falando dessa palavra. Então, minha irmã Maria, como eu estou falando aqui, né? Nós devemos então prosseguir. Quando Satanás nos perseguir, nós temos que ir mais forte ainda, e mais além. Porque daí é que nós estamos agradando ao Espírito Santo, nós estamos sendo perseguidos. Mas aí eu vou novamente mostrar comparações. Tem gente que está com a vida desobedecendo a palavra, está em rebeldia com a palavra e acontecem umas coisas. Então daí a pessoa diz: eu estou sendo perseguido. Não, está colhendo as consequências da desobediência, né? Daí não é perseguido. A pessoa que está sendo perseguida é aquela pessoa que você vê que tem um bom exemplo. Que não tem que as pessoas falarem mal dele. Não, ele não está mostrando erro. Erro todo dia nós temos algumas falhas. Que às vezes que pode até dar uma deslizadinha, mas é diferente daquele que vive em desobediência, vive na rebeldia. Aí aquela pessoa que vive em obediência vai ser perseguido. Em comparação aos apóstolos de Jesus lá. Apóstolo Paulo, os demais que foram perseguidos, que foram caluniados, falando mal deles. Tentando prisões, morte, mentindo contra eles. Isso é ser perseguido. E o cristão verdadeiro, ele passa por essas situações, segundo a palavra de Jesus. Então, assim, é diferente a pessoa ser perseguida pela palavra, como eu falei, dando bom exemplo, como era o exemplo dos apóstolos, e os que hoje vivem o evangelho verdadeiro, do que aquele que passa por
situações ele não está sendo perseguido, ele está colhendo os frutos da desobediência. Porque Jesus, nosso Senhor, falou pela palavra. Vocês podem ver lá então no livro de Deuteronômio capítulo 15, né? Isso tem 68 versículos, 14 versículos fala das bênçãos do Senhor. E tira 60 menos 14, o que fala das maldições da desobediência à palavra. Aí lá começa a falar assim, ó. Quando você desobedece a palavra, então começa a vir tais coisas. Vai vindo, até que a pessoa seja consumida. Olá, Alex. Um abraço aí, seja bem-vindo. Receba então essa palavra. Receba o abraço do Espírito Santo, recebe o consolo, o conforto. Recebe essa palavra nessa noite. E recebe também o meu abraço, meu amigo. E fico feliz por estar aqui neste momento, né? Até o soninho pegou um pouco nos olhos, de vez em quando dá uma esfregada, né? Que eu gosto de fazer a transmissão, assim, quando eu sinto fazer uma transmissão, eu gosto de fazer, né? Não interessa a hora. Ainda se for de madrugada, se eu me der aquele ânimo, eu entendo que é o Espírito Santo dizendo, vai pregar minha palavra. Eu entendo que é assim, né? Por isso que às vezes a gente tem, ou seja, por isso que a gente tem que saber entender, né? A palavra, saber entender o Espírito Santo falando, né? Então, como nós aqui ouvindo essa palavra serve para todos nós, para edificar vocês que estão ouvindo e a mim, né? Então os anjos do Senhor estão no nosso derredor quando nós estamos... os anjos estão no nosso redor quando nós estamos ouvindo a palavra, prestando atenção. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que sara a alma. A palavra que tira as dores da alma. Então nós passamos por grande dificuldade, grandes afrontas, né? Esse mundo é maligno, essa situação desse mundo é maligno, que vem para nos destruir. Então eu vejo que pessoas como têm prejuízo por desobedecer a palavra. Tem gente que leva prejuízo nas finanças por desobedecer a palavra. Sai fazendo tudo errado e perde valores financeiros. A pessoa batalhou, trabalhou difícil, se judiou e perde tudo por desobedecer a palavra. Pessoas que saem embriagadas no trânsito aí, bate no outro carro, perde habilitação, perde valores. Conhecedores da palavra, e ainda é falado, para com isso que vai vir consequência. Então tem falado a palavra por onde tem ido. Eu tenho falado a palavra no meu trabalho. Aceita quem aceitar. Jesus ele disse assim, ó: obedeça a minha palavra, né? Obedeça a minha palavra para que não venha a perecer. Glórias e honra ao Espírito Santo da verdade.